Vamos abrir nossas Bíblias neste momento. Começamos hoje não é bem uma série, né? Vamos dizer, começamos hoje uma temporada em que nós vamos abordar acerca do reino de Deus. O tema geral a ser abordado é: o reino de Deus está dentro de vós. O sentido disso, os irmãos já devem perceber, é que todas as mensagens debaixo desse tema, subordinadas a esse tema, vai falar sobre o reino de Deus dentro do homem e não fora dele. E aí então, a cada domingo, nós vamos ministrar um subtema, ou um assunto específico dentro desse tema geral. E de modo que a cada domingo, cada mensagem ministrada será uma chave que, se você fizer uso dela, você vai não somente ter acesso ao reino, como você também vai experimentar o reino. Talvez alguém diga: pastor, mas porventura nós não já estamos no reino? Por que deveríamos nós ter acesso a esse reino? Eu me refiro de maneira prática, de maneira experiencial. Porque os fatos que Cristo realizou na cruz do Calvário são eternos. Já estão feitos de uma vez por todas. Agora, compete a cada um de nós, mediante a fé, fazer uso disso. E, portanto, o nosso objetivo é ingressar cada irmão, cada irmã dentro deste reino efetivamente e levá-lo a uma experiência deste reino. Os irmãos vão perceber que existem inúmeras portas que, quando estão fechadas, nos impedem que nós adentremos mais profundamente esse reino. Os irmãos vão perceber, na medida que nós falarmos aqui as mensagens, que existem portas que precisam de chaves, que serão entregues aqui. Inclusive, eu vou entregar as chaves da vitória. Amém, irmãos? Hoje eu vou entregar a primeira chave. Irmã Rosilene, pega firme nessa chave. Você pega essa chave e todos os irmãos, lógico, né? Irmão Jailson, Giovanni, Tiago e todo mundo, pega essa chave e abra a porta. E adentre esse espaço. E você então, ao adentrar esse espaço do reino de Deus, vai ter uma experiência do reino de Deus. Amém? Por isso que o tema da mensagem desta manhã é arrependimento. Esta é a primeira chave, arrependimento. Sem ela você não entra, sem ela você não experimenta o reino de Deus. Arrependimento, a chave de acesso, ou melhor, a porta de acesso e de experiências do reino de Deus. Nós separamos aqui 3 pontos que eu quero enumerar com os irmãos. Eu acredito que eu posso chegar até o final dessa mensagem, em razão de ser a primeira mensagem do tema. Tem uma introdução que eu preciso fazer, e isso talvez me impeça de chegar até o arrependimento de fato e de verdade. Entenderam? De modo que, se o tempo não der, não tem problema, nós vamos caminhando e continuando nos domingos seguintes, tá bom? Nós colocamos aqui a chegada do reino de Deus, que é um ponto a ser entendido, porque você precisa compreender. Se você compreender a verdade de Deus, você então tem a oportunidade de fazer acontecer aquilo. Agora, se você não entender, e se você não conhecer, e se você não souber, dificilmente você se desperta para uma necessidade. E às vezes você sofre, né, buscando uma solução em Deus, mas você não sabe da verdade, você não conhece aquela verdade. Então, nós temos que falar sobre a chegada do reino de Deus. 2, o conceito de reino de Deus. E 3, vamos abordar especificamente a chave que abre essa porta, que é arrependimento. Perfeito? A chave que abre a porta da experiência do reino de Deus. Quando se fala de reino de Deus, logo alguém pergunta: ora, mas quando é que é o reino de Deus? Até porque existe aí um pensamento muito prevalecente de que os homens estão sempre aguardando a chegada do reino de Deus, estão como que numa expectativa escatológica que um dia esse reino virá. Irmãos, aguente firme, como se dissesse, aí nos seus sofrimentos,
porque dentro de pouco tempo Jesus virá e ele então vai estabelecer o seu reino, ele vai manifestar o seu reino e vai dar tudo certo então naquele dia. Aí a pessoa fica olhando para o futuro, esperando um dia esse reino de Deus há de chegar. Mas há de se ressaltar que, embora seja verdade que o reino de Deus vai se manifestar por ocasião da segunda vinda de Cristo, só que essa manifestação não é para nós, é a manifestação para o mundo e para o universo. Porque quanto a nós hoje somos o reino de Deus. O reino de Deus, ele já é em realidade. Ele já existe em realidade. E esse reino, portanto, quando os homens olham para a igreja, eles não podem ver reino algum em nós. Eles só podem ver um tanto de pessoas que ficam lutando para sobreviver e para viver a vida de cristã de alguma maneira, mas eles não conseguem ver reino de Deus. Mas um dia, o reino de Deus, que já é hoje, vai se manifestar.